Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vou direto ao ponto. Quero convidar vocês para embarcar comigo numa história antiga, tão linda, que vai lá do Velho Testamento, para chegar num ponto, na história de Josué. Estamos fazendo um devocional semanal online, eu e mais um grupo de irmãs. Então, esse momento aqui do vídeo, eu estou aproveitando também para fazer esse devocional também acerca da história de Josué, para a gente poder acompanhar e te encorajar também a ler esse livro. É um livro tão maravilhoso, mas antes de começar a falar de Josué em si, eu peço a Deus que me ajude a organizar aqui meus pensamentos, porque a história é longa, mas eu quero fazer um vídeo curto. Então, se você não conhece bem a história do Velho Testamento, a primeira coisa que você tem que saber é que ele começa, né? Os primeiros 5 livros, ele é o Pentateuco, que é conhecido como a Torá, a Lei dos Judeus. E esses primeiros 5 livros da Bíblia, começar de Gênesis, depois de Gênesis começa Êxodo, que vai falar da saída. A saída, como assim a saída? A saída do povo que era escravo do Egito. E que povo é esse? Os israelitas, que eram o povo escolhido de Deus. Então ali vem toda uma trajetória genealógica de promessas, de pai para filho, de filho para neto, de tribos. Não vai dar para falar aqui, mas o importante é você saber que Deus é fiel. Ele é fiel, a natureza de Deus é fiel, e tudo que ele prometeu lá vai se cumprindo ao longo de toda a Bíblia, inclusive do Novo Testamento. Então, nesse período lá, quando eles saem, depois que passa Gênesis, que o mundo é criado, aí vem Êxodo, né? Aquela trajetória do povo preso lá no Egito, o povo de Deus, e Deus fala assim: eu quero tirar vocês daí, e eu vou fazer isso. E escolhe Moisés como líder do povo, naquele contexto mesmo de perseguição aos meninos, né, os meninos primogênitos, os homens. Depois daquele contexto todo que vai sair do Egito, que vai em rumo à Terra Prometida, vem todas as leis, como que o povo deveria se comportar. Aí o livro de Levítico, em Números, que vai fazer o censo, né, da população, contar a população, e tem toda aquela coisa de como que deveria ser feito sacrifícios, e vai seguindo, né. Deuteronômio vai falar muito também da lei de novo, né, reafirmando que lei é essa, antes do povo entrar, enfim, na Terra Prometida. Porque quando o povo entrasse, Deus queria que o povo estivesse pronto. Então, Deuteronômio é para poder reafirmar. Olha, lembra o que aconteceu no passado? Lembra que Deus abriu o Mar Vermelho, que é uma história que você pode conhecer também. Se você for lá no Velho Testamento, você não conhece. Deus fez tanta coisa, tanto milagre, cair comida do céu, maná, coisas maravilhosas. Mas assim, como a gente vai pegar Josué, eu estou contextualizando para vocês entenderem quem é Josué. Então, quando Deus fala assim para Moisés: vai lá, leva o povo, e vai Moisés, né, em direção à Terra Prometida, havia dentre essas pessoas um homem chamado Josué. Josué era ali uma pessoa que, pelo que a gente lê na Bíblia, uma pessoa de confiança de Moisés. E Josué era um menino, né? Um homem cheio de Deus. Tanto é que em um episódio, Moisés manda eles irem lá visitar, né, conhecer a cidade que eles iam invadir, e o povo volta falando: não, a terra é boa, mas é impossível a gente entrar lá, tem gigante, tem isso, tem aquilo. E Josué, com a fé dele, falasse: se Deus for conosco, nós vamos conseguir. Então, é a visão de Deus, ele tinha a visão de Deus, ele tinha o Espírito Santo na vida dele. Mas, quando começa o livro de Josué, depois que Moisés morre, ele vai morrer ali no finalzinho ali de Deuteronômio, e Josué vai vir para ocupar o lugar de Moisés, Deus começa a preparar Josué, porque Deus é assim, ele não manda de qualquer maneira, não, ele prepara, ele é um Deus cuidadoso. E eu queria chamar atenção para isso, porque é muito lindo que Deus, ele sabe que ele pode tudo, mas ele entende a natureza humana, a natureza frágil, vulnerável, e os nossos medos. E muitas vezes esse livro de Josué é utilizado por nós no nosso dia a dia para nos trazer coragem e força, porque foi exatamente isso que Deus queria fazer com Josué, levar coragem, força e ousadia para ele.
E aí, tem várias passagens que fala lá, ó, pegando aí Josué 1, primeiro Josué, né? E lá no versículo 5, finalzinho do 5, vai dizer assim, ó: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aí pega o 6, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra. Aí vai no 7, somente seja forte e muito corajoso. Sempre Deus falando para Josué: seja forte, Josué, eu estou contigo. E é essa palavra que a gente pode pegar na nossa vida. Se a gente tem Deus na nossa vida, a gente tem que entender que nós estamos com Ele. Ele está nos conduzindo, nós não estamos sozinhos. E é tão lindo quando a gente lê e vê como Deus tratou Josué com tanta delicadeza, sabe? Entendendo que Josué era um homem frágil, devia estar com medo. Afinal de contas, Moisés teve uma trajetória tão grande, de tantas coisas, viu tantas coisas com o povo. O povo respeitava Moisés. Como é que seria com ele? Mas Deus queria falar para ele assim: olha só, não tema, eu sou contigo. E essa natureza de Deus que vem sobre nós, reafirmando que Ele nos ama, que Ele está conosco, não é só lá no Velho Testamento, não. É ainda hoje, porque Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Ele quer trazer para nós uma identidade firmada de confiança, de fé, de entender que nós temos um pai. Sabe? É ser como uma criança. Ser como uma criança é dizer assim: não importa o que está acontecendo, meu pai vai resolver. A criança não se preocupa que ela vai ter amanhã o leite dela, que vai ter a escola. Ela não se preocupa. Quem se preocupa é o pai. Ela faz a parte dela, que ela cabe a ela, mas ela confia que o pai vai prover. É assim como uma criança. A criança de Deus, entendendo que nós vamos fazer a nossa parte, mas Deus, Ele vai nos prover a parte que é dele. E o que é fazer a nossa parte nesse mundo espiritual, nesse contexto aqui que nós estamos falando de Josué, que nós podemos sim trazer para a nossa vida hoje? Vamos lá? Lá na Bíblia fala assim, ó, em 1 Josué 7. Não, 7 eu já li, né? 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, será que nós, em qualquer circunstância, vivendo de qualquer maneira, podemos pegar essa palavra para a nossa vida? Não, porque havia aqui uma premissa na vida de Josué: obediência. Eu quero chamar atenção para isso, porque muitas vezes a gente pega essa palavra: não, Deus está mandando para Josué ser forte e corajoso, vai ser para mim também. Josué está vivendo em obediência, Deus mandou: mantenha-se em obediência. Será que nós estamos buscando nos manter em obediência? E aqui eu não estou falando de cometer erros, não. Porque às vezes a gente comete, mas viver em obediência é você identificar e pedir perdão a Deus. Deus, eu quero te obedecer. Eu quero fazer o certo. Deus é misericordioso. Ele vê o nosso coração sincero e nos perdoa. Mas há de termos esse cuidado, sabe, com relação à obediência. E ainda continua no 7, né? Obedecer a lei que Moisés ordenou. Ou seja, a lei está aqui também hoje, nos nossos tempos, na palavra de Deus. Obediência à lei é obediência à palavra de Deus. E aí vem: não se desvie dela, não se desvie da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Ou seja, é de qualquer maneira? Não. É preciso ter obediência e andar com Deus. E o 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nela dia e noite. Ou seja, a gente tem que entender qual é essa lei. E como é que a gente entende? Conhecendo. E como é que a gente conhece? Lendo, buscando, é fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Entender quem é Josué, o que Deus falou para Josué, quem é Deus, qual é a lei que Deus está mandando a gente guardar. Por quê? A gente só obedece aquilo que a gente conhece, não é verdade? Como é que a gente vai obedecer uma coisa que a gente não sabe? Primeiro a gente tem que saber as regras para poder obedecer as regras, né? Então, por isso, a Bíblia, ela é assim, um livro vivo.
Porque a obediência da Bíblia, ela traz vida para nós, ela traz coisas do dia a dia para a gente viver. Então, quanto mais a gente aprende e anda conforme a palavra, mais Deus derrama unção sobre a nossa vida. Porque isso é promessa. A promessa lá, aqui, ó, aqui no Velho Testamento, para Josué, e lá em outros livros anteriores para Moisés, o povo, Moisés fala para o povo obedecer, fala para o povo estar comigo. Por que aconteceu o deserto, tanto tempo, tanta coisa? Por falta de obediência, por murmuração. Mas Deus sempre, em toda a Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo, com Jesus, toda a Bíblia, ela vem falar de obediência. A obediência não é porque Deus ele quer que a gente obedeça, porque ele gosta de ser honrado, não. É porque é bom para nós também. Deus sabe que para a gente ganhar coisas boas e termos usufruir coisas boas, a gente tem que obedecer, porque a lei, ela nos conduz ao bom caminho, né? É o caminho que vai nos trazer as realizações, que não é o que o mundo pensa, mas é aquela que Deus tem para nós, que é duradoura, é eterna. Então, aí no 8, não deixe de falar, né? Como eu li para vocês. Então, a gente tem que ensinar também aos nossos filhos. É uma coisa que o Velho Testamento traz muito. O ensino, falar para nossos filhos, né? E para quem nós pudermos. Para que quanto mais pessoas conhecerem essa palavra viva, essas pessoas também venham usufruir de tudo que Deus tem. E aí, ó. Só então os seus caminhos prosperarão. Então, tem uma condicional. Só então. E você será bem-sucedido. Aqui, ó, 9, olha a ordem. Não fui eu que lhe ordenei. É conselho? Não é conselho, é ordem. Seja forte e corajoso. Não se apavore. Não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Se você está buscando ter uma vida com Deus, a cada dia, mesmo passos assim pequenos, mas firmes, aprendendo a palavra de Deus, ou buscando cada dia mais estar perto de Deus, meditando, estando ali orando, ligado no Senhor, você pode sim usufruir dessa promessa aqui. Essa promessa que foi feita a Josué cabe para nós, porque a gente tá fazendo como Deus ensinou para Josué. E aqui, ó, talvez hoje seja o dia de você pegar a sua Bíblia lá em Josué 1 e ler lá no finalzinho aqui, ó, no versículo do 9, né? No finalzinho do 9. Vou ler o 9 todo. Não lhe ordenei eu, pega para mim, pego para você também. Peguei para mim, pega para você também. Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar. Que hoje seja esse dia que a gente pega essa palavra para nós. Estou, Senhor, andando contigo, aprendendo a tua palavra, quero mais da tua presença. Eu sei que ainda sou falho, eu sei que ainda tenho que crescer, que melhorar, mas eu quero, Pai, mesmo em passos curtos, porque eu não consigo ir longe de repente dar um avanço, mas eu tô firme. Eu tô firme contigo, perseverante, que não adianta a gente hoje querer fazer tudo e amanhã nada. É firme, perseverante. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, que Ele nos encha de sabedoria da palavra de Deus, para que a gente possa desfrutar de promessas maravilhosas como essa aqui, poderosas na nossa vida. Se você lembrar de alguém que essa palavra vai ajudar, compartilha e guarda no teu coração e vamos meditar na palavra de Deus, que a gente só tem a ganhar. Um grande abraço, fiquem com Deus.